Vamos lá? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. O capítulo é 4, o verso é 14. Amém? Aleluia. Todo mundo encontrou? Amém. Lucas 4:14. Vamos ler. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ele ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração e dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao ministro e assentou-se os olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: Hoje se cumpriu essas escrituras em vossos ouvidos. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por essa oportunidade, Senhor. Graças te damos, ó Pai, porque estamos aqui, Senhor. Nós temos o privilégio, Senhor, de estar na tua casa, Senhor. Muitos gostariam de estar e não podem, Senhor. Muitos, ó Pai, desejariam, Senhor, estar e não conseguem, Senhor. Mas nós estamos porque o Senhor nos trouxe até aqui. Nessa noite, fala conosco e nos guarda, Senhor, de sermos arrogantes, prepotentes, ó Pai, de sermos insolentes, ó Pai, e não reconhecer, ó Deus, que tudo que nós temos vem de Ti, e que sem o Teu Espírito nada somos. Pai, tira de nós, ó Pai, todo sentimento, Senhor, todo pressuposto de conhecimento humano, Senhor, e caia por terra, e que venha a sabedoria do alto sobre as nossas vidas e sobre a vida daqueles que estão ouvindo a Tua palavra. Jesus, nos ensina, Senhor, segundo o Teu querer, não o meu ministrar. Por isso, ó Pai, fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Quando a gente fala do ministério de Jesus, ele é, se a gente, vamos olhar assim, se eu perguntasse para vocês qual os dois ministérios de Jesus, alguém saberia? Jesus teve dois ministérios. Os teólogos, né, os mais estudiosos que eu, eles chegaram à conclusão que Jesus tem o seu ministério dividido em duas partes. Alguém saberia me informar quais seriam essas duas partes? Porque quando a gente fala essa pergunta é bem, ela é simples, mas ela faz parte do contexto, né, de nós aprendermos um pouco, porque quando a gente trata do ministério de Jesus, ele é dividido em duas partes: humilhação e exaltação. Humilhação por quê? Porque ele foi pregado no madeiro, foi cusparado, teve cusparada, foi açoitado, foi morto como um criminoso horrendo, ele foi, vamos dizer assim, humilhado. E a exaltação? Ele ressuscitou. Glória a Deus. Então, se ele ressuscitou, o período de humilhação terminou na cruz do Calvário. Mas o período de exaltação não tem fim. Para sempre. Glória a Deus. Então, quando a gente trata desse assunto, a gente vai começar a deduzir. Lembra que eu falei para vocês, né, a Carol também ministrou aqui a semana passada, que para haver um avivamento precisa ter um
Né? Até o final desses dias vocês vão saber, não é possível. Né? Para haver um avivamento, precisa ter um negócio chamado caos. Para ter um avivamento, irmãos, o negócio tem que estar ruim. E se estiver bom, tem avivamento. Para que avivamento, o negócio está vivo. Irmão, você está vivo, por que está vivo? Você está vivo para quem está morrendo. Está morrendo, está acabado, destruído. Né? Semana que vem eu quero perguntar a mesma coisa, vamos ver se nós vamos responder. É sério, irmãos. Eu estou até combinando com ela aqui, ao vivo. Então, quando a gente fala do ministério de Cristo, a primeira coisa que você tem que entender é qual foi o contexto histórico que Cristo nasceu. Não dá para você falar de avivamento do ministério de Cristo se você não souber qual é o contexto histórico que Jesus nasceu. Jesus nasceu na Palestina. Alguém sabe? A Palestina ela foi dividida por Herodes pelos seus 3 filhos: Filipe, né, que governava Jerusalém, e o outro filho, que agora eu esqueci o nome, ele era tão ruim que os caras derrubaram ele do reino e colocaram Pôncio Pilato, né, Filipe, Herodes, né? E aí a Bíblia vai dizer que, a Bíblia não, a história diz que Roma tinha conquistado a Palestina 60 anos antes de Cristo nascer. E como é que estava a relação entre Deus, o povo judeu e o Império Romano? Talvez algumas pessoas não saibam, mas o Império Romano ele tinha uma característica interessante. Se os impérios destruíam tudo o que eles tinham, tipo assim, o império conquistado tinha que adorar o Deus deles, buscar o Deus deles. Não, Roma era o contrário. Roma só cobrava tributo. Você pode adorar o seu Deus, você pode fazer o que você quiser, você pode plantar bananeira, só tem um problema: você não pode se rebelar e não pode deixar de pagar o tributo. O tributo que Roma cobrava era 12,5% sobre os judeus. Livre. Então, só que tinha um problema no ministério de Roma, né? no governo de Roma. As pessoas não se preocupavam muito com a espada, eles se preocupavam mais com a opressão que vinha dos soldados que eram encaminhados para aquele lugar, a violência, porque eles, quando eles agiam para tomar uma cidade, ou quando eles agiam para retomar, eles não culpavam ninguém. Eles tinham o hábito de, quando tipo, se você pegar a história do cego Bartimeu, é o único cego que tem na Bíblia que tem nome, né? Bartimeu. Mas por quê? Porque ele era filho de Timão. Ele tem pai e nome. Quem era? Ele era um coronel judeu. E ele se aposentou, foi para aquela região de Jericó, e ele se opôs à invasão de Roma. Ele não concordava de pagar tributo. Ele foi morto à espada, e o seu filho, acho que a história diz que ele tinha aproximadamente uns 12 anos, os romanos furaram os 2 olhos dele, para ele servir de exemplo a todos aqueles que estavam à sua volta, para entender: olha, não mexam com o governo de Roma. Por isso que ele estava, né? Simão, Bartimeu, o cego. É o único que você vai ter um nome na Bíblia, mas é porque tem uma história por trás disso. E aí a Bíblia vai dizer que Jerusalém, né? Se eu perguntar para os irmãos quantas pessoas moravam em Jerusalém na época de Jesus, alguém sabe? Mas pergunta a vista, né? Nada a ver. Sim, né? Eu fui ver lá, eu estava dando um estudo na época lá, né? Estudando um pouco sobre a época. A Bíblia diz, a história diz que tinha 25 mil moradores em Jerusalém. A história. 25 mil na cidade. Porque se você analisar, as cidades eram muradas, né? Então você não podia morar muita gente. Como é que você vai? Só o pessoal mais importante morava na cidade. Os pobres continuam do mesmo jeito hoje, na periferia. Quem mora no jardim são os ricos. O pobre mora na zona leste, na zona sul, extrema, né?
extremo sul, extremo leste, extremo norte, extremo oeste, né? Por quê? Porque é uma coisa meio que natural, assim, até que eu diria, né? Natural, não deveria ser, mas é. Então era uma cidade que tinha 25 mil habitantes. E nas festas que se reuniam lá, na celebração da Páscoa e tal, chegavam-se a 100 mil visitantes na cidade. E esse contexto ele vai trazer uma coisa interessante. O contexto que Jesus nasce, nós temos dentro de Israel, nós temos uma divisão entre os sacerdotes, né? As pessoas, os sacerdotes, o clero, as pessoas importantes. Nós tínhamos os saduceus e tínhamos os fariseus. Isso dá o quê? Um termômetro político, que era uma panelinha, irmão. Se você acha que o Brasil é ruim, é que você não viveu lá atrás, né? O negócio estava feio lá também. Os fariseus acreditavam em ressurreição, os saduceus não acreditavam, eles se matavam entre si. Beleza. Quando Jesus vem para o nascimento, né, Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. E a Bíblia vai dizer que ele nasce. Quando ele nasce na manjedoura, lá em Lucas 2, se você ler lá, né, o nascimento de Jesus, nós vamos ler daqui a pouco, né, que ele nasce, ele vai para Jerusalém numa época não de festa, numa época de recenso. O que é censo? Alguém respondeu o censo aqui no ano passado? Isso já foi umas 30 vezes em casa, nunca achou ninguém, né? Mas eles passaram de casa em casa perguntando quantos filhos você tem, se você tem televisão, se você tem rádio, se você tem carro, se tem celular, você tem quantos filhos você tem, coisas desse tipo. Quanto você ganha, deixa de ganhar. Para o governo saber o quê? Saber quantas pessoas tem e qual é o perfil dessas pessoas, né? Para que ele invista em educação, em saúde e possa colocar as verbas públicas nos segmentos mais necessários. Isso é o censo. Funciona? Não funciona, mas é para isso. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus nasce numa manjedoura. Vamos abrir lá em Lucas 2, aproveitar que você está aí. Deixa eu ver se é 2 mesmo. Lucas 2, do 10 ao 14. Amém? Encontramos aí? E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se eles, os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos até Belém, vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. Então aqui está tratando dos pastores, né, que estavam pastoreando as suas ovelhas. Se você ler o versículo 11, o anjo dá 3 títulos para Jesus no versículo 11, né? Leia comigo, ó. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje quem? Salvador, ou o Messias, que é o Cristo, e o Senhor, que é Deus. 3 títulos para Jesus, para afirmar que Ele é Deus, nesse pequeno texto. E aí ele começa aqui trazendo as boas novas. Jesus nasce na manjedoura, né? Você conhece talvez a história, eu já ouvi falar sobre ela, né? E ele vai crescendo, a Bíblia vai dizer que ele vai crescer, e diz que ele crescia em tamanho, força, em conhecimento e sabedoria, e ia até ele chegar em Lucas, né? Antes dele crescer, ele vai para o Egito, volta para o Egito, porque Herodes queria matá-lo,
depois quando elas morrem, ele volta para Jerusalém e ele vai morar na cidade lá do fim do mundo chamado Galiléia, Cafarnaum. Lá ficava a 115 quilômetros de Jerusalém. Então a caminhada que Jesus fazia da Galiléia para Jerusalém, 115 quilômetros, né? E ele foi morar num dos lugares mais pobres, desprestigiados que tinha, porque quem morava nessas vilinhas, segundo os historiadores, não tinha mais que 30 casas na vila. Eram pessoas matutas, pobres, pessoas sem conhecimento, pessoas que não tinham instrução, né? E Jesus vai para lá. Se você pegar lá no livro de Lucas mesmo, quando ele vai chamar os apóstolos, vão lá e pergunta para Natanael, conhecendo o Salvador, o Messias, o homem que tem falado aí, abalado as estruturas do Evangelho, da palavra de Deus, aí fala, de onde ele é? Da Galiléia. Terá, vem alguma coisa boa de Nazaré? Vem alguma coisa boa de lá? Não vem. Dali só vem, coitado, será, pé vermelho, só isso, não tem nada de bom, né? Por quê? Porque era uma região pobre, uma região bem afastada. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus cresce. Ele cresce nesse contexto, aos 12 anos, ele está lá no templo, lá discutindo com os sacerdotes, aqueles que ensinavam no templo. E até os 12 anos é a última passagem que você vai ouvir falar de Jesus. Ninguém sabe da adolescência, o que ele fez, ninguém sabe. A Bíblia vai começar a trazer novamente a Jesus para o centro da história, lá em Lucas 4, quando o versículo que nós lemos. Quando Jesus vai se batizar, ele aceita o batismo de João, e ele desce, né, ao Jordão, e ele chega no Jordão, e João olha para ele e fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse aí que eu falei que eu não sou digno de desamarrar o sapato dele. É esse aí, que vai batizar vocês com fogo. É esse aí que vai salvar. É esse aí que vai restaurar. Eu estou aqui só para fazer o meu papel de coadjuvante. Eu vou sumir daqui a pouco. Ninguém mais vai lembrar de mim, teoricamente. Mas ele não. Ele vai ser de geração em geração até os confins do céu, né? E aí a Bíblia vai dizer que Jesus vai se batizar. João fala: Senhor, mas não dá para batizar o Senhor, né? É difícil. Olha, você pensa comigo, irmão, você acha que a situação de João era fácil? Não, assim, a gente lendo aqui, a gente fala: pô, mas João era meio cabeção, né? Era só lá jogar dentro da água, tá valendo. Mas se você fosse um profeta de Deus, conhecesse a Deus, não estou falando que você não é, estou falando que se você fosse um profeta de Deus, reconhecido, um homem que tinha conhecido Jesus no ventre, porque os dois se conheceram no ventre, né? Um tocou no outro lá e fez um samba. A questão é essa: você conhecia quem era Jesus, você sabia quem era ele, você sabia de onde ele vinha, da sua procedência, de como ele era, e ele chega para você e fala: ó, eu vim me batizar. Mas você vai pensando: desculpa aí, mas não está no meu nível, não. O Senhor é Deus. Como é que o Senhor pode pedir para um homem como eu batizar o Senhor, que é o meu Deus, o meu Senhor? E ele fala: neste momento convém que seja feito assim. E aí a Bíblia diz que João batiza Jesus nas águas. E quando Jesus é batizado nas águas, o que acontece? Houve-se a junção do céu, da terra e de tudo que você possa imaginar. Aí houve-se a junção do Deus triuno na terra. A Bíblia diz que o céu se abriu e a voz que vinha do céu dizia: eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo, né? Esse aí é maravilhoso. E o Espírito Santo se materializou em forma corpórea de uma pomba e pousou sobre ele. Então esse é um momento assim que quem viu, quem não viu, meu irmão, nunca mais vai ver. Nunca mais. Momento ruim. Se tivesse um iPhone lá para filmar, seria a coisa mais linda do mundo, porque você teria
algo extraordinário que não vai acontecer novamente, né? Porque quando isso acontecer, nós estaremos no céu, né? Nós, como pecadores, vendo o Deus triuno agindo aqui na terra, isso é um assunto para outra vez, quem sabe a gente conversa. E aí a Bíblia diz que Jesus é batizado, Deus confirma o seu ministério, o Espírito Santo de Deus traz a ele a revelação. O que você tem que entender é o seguinte: o ministério de Jesus, ele só foi avivado porque ele era cheio do Espírito Santo. O caso de Jesus é diferente do nosso caso, em partes porque ele era Deus, mas ele era guiado pelo Espírito Santo. Então, se nós formos ter o nosso ministério baseado em Jesus, a primeira coisa que nós temos que entender é ter um ministério cheio do Espírito Santo, ter uma vida cheia do Espírito Santo, porque só assim nós vamos conseguir avivar ou reviver aqueles que estão mortos. E aí a Bíblia diz que Jesus é batizado aos 30 anos, aproximadamente, e a Bíblia diz que ele é levado por quem para o deserto, irmãos? Pelo Espírito. Jesus e o Espírito Santo, irmãos, eles são uma pessoa só. E Jesus não foi sozinho para o deserto. É que nem crente que quer ir para o deserto sozinho, ou que vai para o deserto, né? Tipo, você não se anda no deserto se você não for guiado, você vai morrer. Lembra de Agar? O que Abraão deu para ela? Uma garrafa d'água, um pãozinho. Aí você pergunta, por que Abraão não deu para ela um suprimento, um camelo, tal, etc. Alguém tem noção? Eu pensei comigo, talvez Abraão não quisesse que ela fosse para longe, por causa do filho dele, Ismael. Ficasse por perto, nas regiões, nas intermediações. E ele deu só um pouco de água e tal. E a Bíblia diz que ela vai para o deserto. E quando ela olha no deserto, acabou a água, e ela fala, vou ficar aqui, vou ver meu filho morrer, porque a coisa não está boa não. E a criança começa a chorar. E a Bíblia diz que naquela hora, que Deus ouviu o choro da criança. Não foi o de Agar, nem o de Abraão, foi o da criança. E a Bíblia diz que Deus ouviu o choro da criança e Deus mandou um anjo para Agar. E a Bíblia diz que o anjo mostrou para ela, tem uma fonte de água logo ali. Em outras palavras, significa, irmão, não vá para o deserto sem ser guiado pelo Espírito Santo. Porque você no deserto, se não estiver guiado pelo Espírito Santo, a fonte de água está do teu lado e você não consegue enxergar. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós vamos entender e saber aonde estão as fontes de água, qual é a planta que nós podemos manipular, tudo isso. Mas quando nós vamos sozinhos, nós estamos correndo um sério risco de não voltarmos mais do deserto, como aquele povo lá de 40 anos peregrino. E a Bíblia diz que Jesus vai para o deserto, né? Vai para fazer o seu jejum de 40 dias, 40 noites ali no deserto. E a Bíblia diz que ele teve fome e o Espírito Santo de Deus trouxe as revelações da palavra, que ele conseguiu vencer, né? E não só vencer, também convencer Satanás que com ele não tinha jeito. Se você pegar o texto que nós estamos lendo, esse texto do batismo de Jesus, e nós vemos ele trocando lá as suas ideias com Satanás, dizendo, não, Satanás, é o seguinte, aqui não tem jeito não, aqui é pela palavra de Deus, aqui é pelo Espírito Santo de Deus, você conhece, você sabe quem eu sou, você sabe de onde eu vim. E aí a Bíblia diz que Satanás o deixou por um tempo, mas é interessante que Jesus, quando ele sai do deserto, ele vence Satanás através da obediência a Deus, ele vence Satanás através da palavra, do Espírito de Deus, da unção do Espírito de Deus. Quando ele chega lá naquela cidade dos Gadarenos, o que ele falou para o demônio? Nada, nem abriu a boca. Quando ele chegou lá, o diabo já começou a gritar lá no Bela Vista, não, o que eu tenho contigo?
perturbar aqui? Para! Ô Jesus, eu não te conheço, não sei quem é. Por quê? Porque Jesus venceu Satanás através da palavra, através da unção, através da oração, né? O avivamento de Jesus ele é intrinsecamente ligado à oração e à unção da palavra. Nós pegamos um texto lá, quando pega o menino que estava endemoniado, e cai no fogo, cai na água, e os discípulos chegam: Senhor, já levei para os seus servos, seus discípulos, ninguém pôde fazer nada. Jesus olha para ele e fala: raça incrédula, puxa, até quando eu vou ter que suportar vocês? Ele falou para os discípulos, né? Às vezes fala para mim também. E aí ele falou: traz o moleque aí. Traz o menino, o demônio saiu, caiu fora do moleque. Aí eu pensava que não está vivo, recuperou o menino. Aí os discípulos chegam para Jesus lá no secreto e falam: Jesus, tá bom, nós já saímos sem dúvida de 70, expulsamos Satanás, curamos o enfermo, foi um reteté danado, foi uma alegre pra caramba. Por que esse não saiu? Aí Jesus olha para a cara deles e fala: é porque isso aí só sai com jejum e oração, meu filho. Isso é uma casca, não é qualquer capetinha, é o capeta. Não? Porque tem os capetinhas e o capeta. Não? Um dia nós vamos dar um estudo sobre doutrinas dos demônios. Você vai ver como é que funciona a hierarquia no mundo espiritual. Você vai ver que existe demônios, demoninhos, filho de demônio e demônio, que é o que manda na região. Mas esse assunto outro dia. E a Bíblia vai dizer que Jesus sai do deserto. Quando ele sai do deserto, o texto de Lucas, como eu gosto do Evangelho de Lucas, que é o evangelho mais detalhista, porque ele está contando a história com uma outra pessoa, então ele tem que ser detalhista, né? E ele conta a história e fala: e voltando do deserto, se você ler o capítulo 4, você vai ver, e voltando do deserto, Jesus chega na sinagoga, né? Nós vamos chegar aqui num negócio chamado avivamento. Ele chega na sinagoga e ele lê o que? Isaías 66. O Espírito do Senhor está sobre mim, ungiu a pregar as boas novas. Você vai ler lá no capítulo 66, depois você vai saber, né? Capítulo 66, versículo 1 até o seguinte. E aí ele pega, abre, e a Bíblia diz que ele procura esse texto, porque no pergaminho, na Torá, nos escritos, não é que nem aqui a nossa Bíblia, que tem o capítulo, o versículo e o número. Não, lá está escrito diretamente. Então ele vai lá, ele procura e fala: vou ler essa passagem aqui. Aí quando ele termina de ler, ele entrega o rolo, o pergaminho para o ajudante lá, o mestre da casa. Ele fala: hoje se cumpriu essa palavra sobre a vida de vocês. Aí Jesus está falando assim: está aberta a temporada de milagres na terra. Glória a Deus. Em outra palavra, Jesus está falando isso: está aberta a temporada de milagres na terra, porque agora a coisa é comigo. E a Bíblia diz que ele vai, mas isso ele falou dentro de uma sinagoga. E aí ele sai da sinagoga no sábado, ele vai para uma cidade, ele vai para a cidadezinha, a sua família, a sua mãe, o seu pai, a sua família é convidada para um casamento. Avivamento, irmãos, às vezes nós somos convidados para o casamento, aparentemente é uma festa, mas se nós chegar lá não vai ter festa não, vai ter luta. Vamos explicar. Lá em João capítulo, no capítulo 2, de João, se não for me engano, que vai tratar das bodas de Caná, da Galileia, e a Bíblia diz que Jesus foi convidado junto com a sua mãe, com sua parentela, para o casamento. Ele vai para o casamento, chega no casamento, e quando ele chega lá, provavelmente o casamento dura 7 dias, a festa. Ele deve ter chegado no 5º dia, no 4º dia, ainda não fala assim quando Jesus chegou nessa festa. E aí a Bíblia diz que ele chega lá, e quando ele chega, tinha acabado o vinho, né? A clássica passagem da transformação da água em vinho. E aí a Bíblia diz que as pessoas falam, no casamento, você sabe, tem sempre alguém para criticar, Fica tranquilo, você pode gastar 200 mil no seu casamento, vai ter um lá que vai falar: puxa vida, hein, pai, não estava legal, não. Puxa vida, você viu o cabelo da noiva, poderia ter dado uma roupa, tinha mais, ficaria perfeito, Sempre vai ter. E se você não gastar nada também, vai ter alguém: puxa vida, não gastou nada, Caramba, Puxa
já virou mão de vaca miserável. Vai ter, né? Tanto faz. Né? E a Bíblia diz que ele faz, aí houve-se uma conversinha no meio do casamento, acabou o vinho. Chegou os convidados, não tem mais vinho. E aí a Bíblia vai dizer que a mãe de Jesus, Maria, chega para ele e fala: Jesus, é o seguinte, hein? Está aberta a temporada de milagre, o senhor pode começar agora. Está faltando vinho na festa. Jesus olha para ela e fala: o que eu tenho a ver com isso, cara? Porque, presta atenção, eu vim para salvar a vida, curar cego, libertar dos imundos, e você me pede para transformar em vinho, né? Mas aí a Bíblia vai dizer que Jesus pega, não tem dinheiro contigo, mas não é chegada a minha hora, né? E aí a mulher, a mãe dele, fala para ela: gente, é o seguinte, faça tudo o que ele vos disser, né? Então, para nós termos um avivamento na nossa vida, nós temos que fazer tudo como Jesus nos disser. Tudo como Jesus nos disser. Aleluia. E aí a Bíblia vai dizer que ele pega, separam lá as talhas, né? Dava aproximadamente 600 litros de água, coisa pouca. E ele pega, vai lá, enche de água lá e tal. Aí Jesus passa por perto e o negócio vira vinho. E aí ele começa a servir o vinho. Aí as pessoas perguntam, porque quando acabasse, se acabasse o vinho no meio do casamento, era desonra para o noivo. E o noivo não pode ser desonrado. Trazendo para o mundo espiritual, nós não devemos desonrar o noivo. Se tem vinho, vai ter que arrumar vinho, não tem jeito, vamos trazer alegria para esse casamento aí. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus faz uma transformação, a pessoa pega lá e vem o mestre de sala. Tem alguns até estudiosos que dizem, né, que o mestre de sala pega, testa o vinho, fala: a gente sempre faz o contrário, põe o vinho bom no começo e o ruim no final. Por quê? Porque você já está bêbado, você bebe qualquer coisa. Até água de salsicha está pensando que é uísque. Já está bêbado. Você não vai ligar. E aí a Bíblia vai dizer que ele fala assim: diz uma coisa, quem fez esse vinho? Foi ele. Parabéns, hein, noivo? Que vinho gostoso. Agora você trouxe um vinho de qualidade. Nós estávamos reclamando que o vinho estava ruim, agora o vinho está bom, né? Porque era excelente. E aí a Bíblia diz que Jesus começa os seus milagres, né? Quando eu falei para vocês que Jesus e o Espírito Santo estão sempre intimamente ligados, o nascimento de Jesus tem a ver com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, Jesus não teria nascido. Dá para você ver como é que a coisa está tão intrínseca, né? E aí a Bíblia diz que Jesus pega, ele começa, aí João diz, e começou ali Jesus a operar os seus sinais. Passa-se as festas do casamento de Jesus. Aí nós entramos no capítulo 4 de João, no capítulo. Aí Jesus ele já expande já um pouquinho mais, né? Ele já está saindo da sua zona de conforto. Aí ele está indo para Jerusalém. Como eu falei para vocês, era 100 quilômetros, 115 quilômetros de distância. E Jesus e os judeus, eles não passavam por Samaria porque eles não tinham amizade com os samaritanos. Simples assim o processo, eles se consideravam superiores, outras coisas. Enfim, irmãos, era uma briga política ali daquele povo. E a Bíblia diz que Jesus, pelo contrário, Jesus falou: eu vou passar no meio dos excluídos. Não, todo mundo, não, esquece, não, eu vou passar por aqui, vou passar aqui por dentro, né? Porque tem uma primeira passagem que Jesus passa, o samaritano não deixa ele passar, né? Aí os discípulos, cheios de amor, né? Irmão, gente, tem uma coisa que nós somos, é amorosos. Pensa numa coisa boa. Quem é o discípulo do amor na Bíblia, irmão? João, né? O que João fala para Jesus, irmão? Taca fogo do céu. Senhor, eu te amo tanto. Taca fogo naquele povo ali, queima tudo. Faz um churrasquinho ali. Grega é todo mundo. O apóstolo do amor. Ó, igual nós, às vezes, quando queima, Senhor. Da ponta do pé ao lado da cabeça. Deixa nada, deixa cinza. Né? E aí a Bíblia vai dizer que Jesus, por essa passagem aqui no livro de João, ele anda e ele entra, ele para no poço lá no poço de Abraão, que Abraão abriu o poço, né? Vocês imaginam, irmãos, aquele poço tinha mais de 2000 anos de história. O povo bebia água daquele poço desde o tempo de Abraão. Veja como a bênção é grande. É aquele poço que Abraão abriu.
E aí a Bíblia diz que a mulher está lá pegando o seu cano d'água no pleno meio-dia, porque ela não podia ir no dia na hora, porque as mulheres pegavam água de manhã por causa do calor. E ela ia ao meio-dia, porque ela tinha uma vida meio conturbada ali, meio problemática na sociedade dela. E ela está lá conversando, lá e Jesus manda os discípulos, ó, e é assim, ó, às vezes para haver avivamento na tua vida, você precisa sair de perto de algumas pessoas. Você já imaginou se os discípulos de Jesus estivessem perto dele? Será que aquela mulher falaria com ele? Não falaria. Primeiro, porque o judeu jamais dirigiria a uma mulher se ela estivesse sozinha. Segundo, um judeu nunca falaria com a mulher se ela fosse samaritana. Você imagina Pedro do lado de Jesus, na sua cara dele, né? Olhando para a cara da mulher de Jesus. E pode matar agora ou depois, Jesus. Né? E a Bíblia diz que Jesus manda os seus discípulos ir tomar e comprar as coisas para abastecer a sua caminhada. E a mulher está lá no poço e falou: senhorita, você poderia me servir um pouco de água? E ela fala: pô, como pode tu, sendo judeu, falar comigo, sou samaritano? Você sabe que nós não se falamos, nós não gostamos, estava falando, nós não se falamos, nós não se conversa. O senhor vai perguntar para mim, como é que você vai pedir água? Ele fala: não, se você soubesse quem está te pedindo água, você nunca mais teria sede se você bebesse da água que eu tenho para te dar. Ela fala: ih, rapaz, a água está lá no fundo, tem mais de 50 metros de profundidade, Abraão furou esse poço, como é que você vai pegar água lá de baixo? Mas eu não entendia nada, está mais perdido do que eu. E aí Jesus fala para ela, conversa, trocar ideia com ela, não sei o que, não sei o que. E aí ela fala da vida dela, ela fala do reino, falou: os verdadeiros adoradores me adorarão, o Espírito em verdade e tal. Não é aqui nem ali, é onde você estiver, dobrar o seu joelho no canto da sua casa, lá no seu quarto, trancado no seu quarto, assim, o Senhor vai ouvir a sua oração que está em secreto, e vai responder, vai ser uma glória, vai ser bênção. E a mulher ouve isso e fica, vamos dizer assim, alucinada, extasiada, né? Porque Jesus, ela fala: você é um profeta, porque você falou da minha vida, contou minha vida inteira, né? Porque ela tinha assim, que nenhum era dela, e o que ela estava também não era, ela tinha uma vida meio conturbada. E aí ele pega e fala, ela vai para lá, e aí, aí começa o avivamento de Jesus entre aqueles que foram excluídos durante muito tempo. Jesus é o único cara, entre aspas, é a única pessoa na Bíblia que vai citar os samaritanos duas vezes: o bom samaritano e o povo de Samaria. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Quando você é uma pessoa avivada, quando nós temos avivamento de Deus no nosso coração, nós não fazemos acepção de pessoas. Nós não queremos Deus, nós queremos todos para o reino dos céus. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai, e ele fala: olha, este homem é de Deus. Aí a pessoa pergunta para ela: nós ouvimos a mulher falando, agora nós estamos vendo que este homem é de Deus, que ele é aquele que viria, né? Então Jesus começa a expandir o seu ministério de avivamento. Então os samaritanos não criam, eles acreditavam que viria o Messias, mas não acreditavam que seria agora. Ao contrário dos judeus, dos políticos do judaísmo lá, né? Eles estavam mais preocupados com as suas aparências, com seus cargos políticos, com as suas maneiras de viver, né? Arregaladas de viver, né? Com o seu dinheiro para viver, né? Do que com a salvação das almas, com a salvação do povo. E quando Jesus ele vai caminhando para Jerusalém, ele vai levando essa palavra, ele vai levando a transformação, ele vai levando a ministração da palavra de Deus, né? Quando a gente traz isso, ele fala assim: Jesus, ele entra no contexto político-social daquela sociedade. Ele começa a mudar conceitos e valores. As pessoas se preocupam, acham que o avivamento na igreja, ou na minha vida, ou na vida daquele, ele só envolve a atmosfera dentro da casa do Senhor, e não é. Ela envolve muito além daquilo que pensamos ou imaginamos. É o gadareno lá que Jesus liberta ele fala assim: Senhor, eu vou para o Senhor. Ele falou: não, vai para os seus e fala o que Jesus fez, fala o que eu fiz na tua vida, mostra o que eu fiz na tua vida. Porque é uma maneira de você trazer o avivamento e mudar
aquela região, aquela circunstância. Vai acontecer? Acontece com alguns, todos vão. Quem sabe, né? No caso de Paulo, a ilha inteira se converteu, né? Mas Jesus no templo provavelmente não converteu ninguém. Jesus quebrou, derrubou todo mundo, deu uma surra em alguns, bateu em outros, mas não, provavelmente no outro dia eles estavam lá fazendo a mesma coisa, porque é ganho, é lucro, é gasto, né? Então o ministério de avivado de Jesus, do avivamento, Jesus fez. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez, irmãos, no seu ministério? Às vezes eu fiquei lendo isso aqui, eu estava pensando comigo, falei, mas não é que é verdade, né? A gente lê a Bíblia e passa às vezes não. Qual é o primeiro ministério de Jesus? Vamos colocar assim, para a gente tratar, ficar mais fácil para a gente ensinar. Qual foi o primeiro ministério de Jesus? Alguém já parou para pensar? Não? Ensino. Por onde Jesus passava, ele ensinava. Ensinava na sinagoga, ensinava no barquinho, ensinava na ilha, ensinava. Aonde Jesus passava, ele ensinava. O segundo ministério de Jesus, por onde Jesus passava, ele pregava. Você não vai encontrar, você vai encontrar toda a passagem de Jesus. E Jesus estava pregando, estava ensinando, estava falando. Em terceiro, Jesus curou os enfermos. Porque existe uma lógica nisso aqui, irmãos. Porque não adianta você curar o enfermo e por último ele libertou os oprimidos. Não adianta você libertar os oprimidos, curar os enfermos, se você não ensinou quem é o Deus que está fazendo isso, nem como ele age, nem como ele é. Então não adianta, gente. Por isso que você vai encontrar muita gente na igreja. Às vezes você vai encontrar a igreja lotada, cheia de pessoas, mas elas não são avivadas, porque ela não conhece o Deus que nós conhecemos. Ela conhece o milagre que acontece. Se você pegar aquele homem do tanque de Siloé, que estava lá na beira do tanque, né? Que até hoje eu não entendo para que levava ele e colocava ele lá na beira do tanque. Já leio a Bíblia há 30 anos, não entendo. Se o cara era paralítico, para que põe na beira do tanque? Ele vai cair lá, que jeito? Nunca. Tem sempre alguém com as duas pernas boas, um olho ruim. Isso tem lógica, né? Mas tudo bem, deixa eu falar isso, né? E aí a Bíblia vai dizer que Jesus passa e ele fala assim: o que você quer que eu te faça? Ninguém me joga na água. Quando eu vou pensar em pular, já tem 4, 5 lá dentro. Já foi, o anjo já foi embora e eu estou aqui de novo. E Jesus pega aqui e fala: não, pode ficar tranquilo. Pega a tua cama e leva para casa. O cara pega a caminha dele, põe nas costas, mete o pé. Passa-se um tempo. Por isso que eu falo para você, que você primeiro precisa conhecer o Deus que você serve, para depois manifestar os milagres do Deus que você conhece. Porque Jesus pega mais para frente, Jesus encontra quem no templo? O mesmo paralítico do tanque de Betesda. O que Jesus fala para ele? E aí, velho? Tá bem? Tá mais coradinho? Gordinho, né, velho? Parece que andar tá te fazendo bem, né? Tá, então, toma cuidado para que você não volte que aconteça coisa pior. Aquele homem não conhecia o Deus que curou ele. Ele conhecia o milagre, não conhecia Deus. Por isso que é importante pregar, é importante ensinar, é importante que nós sejamos ensinadores, né? Eu e você, se nós quisermos viver o ministério que Jesus viveu de avivamento, ensine as pessoas o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo. Pregue Jesus Cristo ressurreto, homem que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Aleluia. Cura os enfermos através da oração, através da imposição de mãos. Liberta os oprimidos no nome de Jesus. Mas as pessoas têm que saber quem é que está fazendo a obra, quem é que está fazendo o milagre, porque conhecer o milagre não é o suficiente, temos que conhecer o dono do milagre. Aleluia. A gente pega aqueles 10 leprosos lá, quando Jesus cura os 10 leprosos, aí ele fala: só 9 voltou e os outros? Só um voltou e os outros? Ele fala: os outros eu não sei, eu vim agradecer, eu vim louvar, aquele conhecia Deus. E tem até uma
piadinha que diz, né, que um grande pregador, conferentista, pregava para multidões, cobrava 100 mil reais de cachê. Um homem cheio de pregação, falava bonito. Chegou no céu. Aí Jesus, bem-vindo, tá, seja bem-vindo. Rapaz, eu não vejo a hora de ver Jesus. Entrou correndo para o céu, lá para dentro do portão. Aí veio outro. Esse era dom da revelação, dom do escaneamento, dom de tudo quanto é maravilha. Chegou, abriu a porta, seja bem-vindo, irmão, como é que vai? Não vejo a hora de ver Jesus. Passou correndo. Passou um tempo, chegou uma senhorinha, uns 80 anos, cabelo branco, e passando, ele recebeu. Aí ela falou, e aí? Ele falou, aí ela pegou e abraçou, obrigado, Jesus. Ela conhecia Jesus, os outros só conheciam manifestação, né? Então, quando a gente fala disso de avivamento, o avivamento de Jesus foi bem sucedido, porque ele era regado da unção do Senhor, ele era cheio da presença do Espírito de Deus, ele era o próprio Espírito de Deus feito ali. Diferentemente dos profetas que andavam, eles recebiam uma porção do Espírito Santo de Deus, Jesus era o próprio Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então ele era o próprio Deus, em carne, sim, mas ele era Deus, ele conhecia, ele apenas abriu mão temporariamente da sua glória para padecer por nós, para se colocar no nosso lugar. As fraquezas e as limitações que um ser humano tem comum: ter fome, ter tristeza, ter cansaço, ter sono, né? Tudo isso Jesus teve para mostrar para nós que ele era, foi dizer, limitadamente, mas ele continuava sendo Deus, ele continuava agindo como Deus, porque quando ele fala para os, olha, se vocês vissem, ouvissem, entendessem o que eu estou falando, vocês não pediriam para ver Deus. E eu estou trazendo as minhas palavras, tá? Se vocês fossem um pouco mais espertos, você não ia pedir para ver Deus. Ele está na sua frente. Aí os caras falaram, mas você é tão normal, você come, carpinteiro, filho de José. Você fala, não, então, mas eu sou Deus. Eu sou Deus e você não me reconhece, né? Então Jesus, né, falou isso para os seus discípulos, né? Quando a gente fala da pessoa, né, da pessoa do Espírito Santo de Deus, em João 1,14, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui, João 1,14. João 1, você está em Lucas, só jogar umas 20 folhinhas para frente. João 1,14. O verbo divino, né? Não tem como Jesus, não tem como nós vivemos um evangelho avivado, como o ministério de Jesus foi avivado, se nós não temos a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando nós tratamos deste assunto de avivamento de Jesus, Jesus pegou Israel totalmente destruído, historicamente falando, culturalmente falando, politicamente falando e financeiramente falando, né? Israel estava quebrado. Tanto é que qual era o sonho dos judeus? Que venha um libertador. Quando Jesus deu o texto lá, eu vim para libertar os cativos, os judeus deram pulo de alegria, falou, puxa vida, chegou o nosso rei, agora nós vamos, pega a espada que nós vamos para lá. Jesus falou, que espada o quê? Sai para lá, espada, precisa de espada para derrubar o rei? Rei? Preciso da palavra, se eu falar para ele cair, ele cai. Mas não é o caso, não vim para isso não, né? E aí os judeus ficaram todos frustrados, porque eles queriam um herói de guerra, um homem como a Júlia leu aqui, como Davi,
que era guerreiro, libertador, que vencia pela espada, pelo braço. Aí Jesus fala, não é pelo braço da carne, nem pela força, agora é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Agora você só vai ser livre se o meu Espírito te chamar. Agora você só vai ser livre se você se converter dos seus maus caminhos. Você só vai ser livre se o Espírito Santo de Deus tornar você livre. Caso contrário, você será apenas mais um na multidão. Não existe lugar para braço forte, não existe lugar para a espada, né? Da lei humana, né? Qual é o alcance de uma vida avivada? Qual foi o alcance que Cristo proporcionou? Cristo morreu já tem mais ou menos 2000 anos, né? 2000 e poucos anos. O qual ele alcançou alguma coisa? Claro que alcançou. Eu estou aqui, você está aqui. Então o alcance de uma vida avivada, ela passa geração por geração. Se você ler, né, vou dar uma opção de leitura para vocês, o Avivamento de Gales. É um livro, você vai ler lá. Aconteceu em País de Gales, é um pequeno país lá da região da Grã-Bretanha, né, da Inglaterra. E ele, em 1904, um jovem de 13 anos aceitou Jesus e tal, e ele fazia suas orações e pedia que Deus usasse ele e que o País de Gales fosse alcançado pelo poder de Deus. E ele fazia parte das orações, né? Não existe avivamento sem oração, não tem jeito, né? Não tem como ter avivamento sem oração. E a Bíblia diz que dos 13 aos 26 anos, Evan Roberts orou de joelhos. Ele diz que no mínimo por dia ele tinha, né? John Wesley fala que no mínimo por dia você tem que ter 2 horas de oração por dia. No mínimo, né? John Wesley foi um grande pregador no Reino Unido, o cara do cavalo, né? Pregava a cavalo, ele levava o evangelho até as pessoas e não esperava as pessoas virem até o evangelho. E aí Evan Roberts desceu para ir pregar em Gales com 26 anos. Naquele país, em um ano, ele pregou e 100.000 almas aceitaram a Cristo e se batizaram. Glória a Deus. É considerado um dos maiores avivamentos dos tempos modernos. Por quê? Qual é o alcance de uma vida avivada? Roberts até hoje lembrado como um dos maiores avivalistas que tem. E o que é avivalista? Avivamento é mudança de comportamento. Ele fez 100.000 pessoas mudarem de comportamento. Se nós conseguirmos fazer 10, irmão, já vai para o céu, dando glória. Agora, se você conseguir fazer 100.000, aí sim, aí você vai chegar no céu, você vai morar, sei lá, palácio, não é nem no barraco. Eu vou morar na cabana lá perto do rio, sem nenhum interesse. Mas você vai morar na rua principal, com 100.000 na conta, pensa, né? Mas é isso, irmãos, o avivamento de Cristo, ele transbordou, ele transcendeu, ele está há 2000 anos aí, e a cruz ainda continua arrebatando pessoas. Embora todas as dificuldades e todas as barreiras, a cruz ainda continua sendo atrativa. Aleluia. Eu fico impressionado como é que a cruz consegue atrair alguém. Amém. Pelo poder de Deus. Só isso. Porque pelas nossas forças, pelos nossos conhecimentos, nós nada podemos fazer. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus aí, né, por esse dia, né, e termos uma vida de avivamento, né, como Jesus teve.